Esta série de vídeos foi feita para auxiliar a compreensão das causas e efeitos da pandemia da Covid-19, com os achados científicos disponíveis até fevereiro de 2021, pouco mais de um ano após a descoberta do vírus SARS-CoV-2 na China, em dezembro de 2019. São 7 vídeos, cada um deles abordando um aspecto da epidemiologia da Covid-19. No primeiro vídeo, vamos abordar o porquê estamos enfrentando uma tragédia anunciada. Existem cerca de 1.400 doenças transmissíveis descritas em humanos. A maioria delas é causada por patógenos zoonóticos, ou 62%, devido principalmente à nossa proximidade com animais domésticos, seja pelo consumo, uso de seus subprodutos ou criação como pets. Dentre os animais domesticados, especialmente aqueles mais próximos de nós, como os ungulados ou carnívoros, a proporção de patógenos transmitida entre outros grupos taxonômicos, incluindo humanos, é muito elevada. Quando consideramos somente as doenças emergentes, a proporção de patógenos zoonóticos é ainda maior, ou 75%. Apesar de somente 15% dos patógenos zoonóticos serem vírus, sua associação com doenças emergentes é desproporcional, como veremos a seguir. As relações entre hospedeiros de diferentes grupos taxonômicos podem ser representadas pelos patógenos transmitidos entre si. Quando olhamos as relações dos humanos com outros hospedeiros nesse gráfico de cordas, o arco com animais domésticos é o mais frequente. As zoonoses impactam mais fortemente os países mais populosos, geralmente sob alta pressão ambiental e econômica. Nesses locais é frequente o contato com animais silvestres. Apesar do contato com esses animais ser mais raro que o contato com animais domésticos, quando há transmissão de patógenos desses para humanos, a severidade das doenças é desproporcionalmente maior, justamente pela ausência do contato prévio. Como mencionado anteriormente, os vírus zoonóticos são os patógenos emergentes mais frequentes. Destes, cerca de 90% são vírus RNA, 91% deles transmitidos por animais silvestres. Esses vírus geralmente infectam vários hospedeiros, alcançando os humanos através da caça ou consumo direto, alguns sendo posteriormente transmitidos de pessoa a pessoa. No final de 2019, os coronavírus ganharam muita atenção. São vírus pertencentes à ordem Nidovirales, família Coronaviridae e subfamília Orthocoronaviridae. São vírus envelopados cuja partícula viral se assemelha a uma coroa, daí seu nome. O envelope viral é formado pelas proteínas estruturais M, de membrana, E, de envelope, S, de espícula, conforme o esquema. A quarta proteína estrutural, N, de núcleo capsídeo, encontra-se associada ao RNA viral. O RNA viral é de fita simples positiva, com tamanho de 27 a 32 mil bases, o segundo maior dentre todos os vírus RNA e o maior dentre os segmentados. Segundo o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, até dezembro de 2019, haviam sido identificadas 38 espécies de coronavírus, divididas em 4 gêneros, alfa e beta coronavírus, principalmente em mamíferos, e delta e gama coronavírus, principalmente em aves. Este esquema representa o genoma de um coronavírus. Cerca de 2/3 do genoma dos coronavírus codifica proteínas RNA dependentes de RNA polimerase, envolvidas na síntese de novas cópias de RNA e na modulação da resposta do hospedeiro. Esta porção do genoma, chamada ORF1A e B, é relativamente conservada entre as espécies de coronavírus. O terço restante codifica as proteínas estruturais S, E, M e N, além de todas as proteínas acessórias, muitas das quais ainda não se conhece a função. Todas as proteínas estruturais estão presentes nas diferentes espécies de coronavírus, sendo relativamente conservadas, excetuando-se a proteína S, que apesar de presente em todas as espécies, é variável. É justamente esse terço do genoma o responsável pelos diferentes tamanhos do genoma entre as espécies de coronavírus, conforme o esquema. Neste esquema estão representados exemplos de alfa, beta, gama e delta coronavírus. O grande genoma dos coronavírus é resultante da aquisição de genes codificadores de enzimas processadoras de RNA.
de frequentes recombinações, trocas, inserções e deleções de nucleotídeos e, por consequência, sua grande plasticidade genética, responsáveis pela possibilidade de transmissão dos coronavírus entre espécies diferentes e sua adaptação a novos hospedeiros. Esta é a razão de todos os coronavírus humanos terem origem animal e da taxonomia dos coronavírus estar em constante alteração. Essa tabela apresenta a taxonomia das 38 espécies de coronavírus descritas até dezembro de 2019. Nota-se que a maioria dos alfa e beta coronavírus tem como hospedeiros os morcegos e que 6 espécies infectavam também o homem. 2 deles tornaram-se pandêmicos e os demais, apesar de circularem na população humana mundial, causam cerca de 20% dos casos de resfriados comuns. Dentre os alfa e beta coronavírus, cabe uma menção ao SARS-CoV, um coronavírus originário da China, emergente entre 2002 e 2003, tornando-se pandêmico, infectando cerca de 8.000 pessoas e matando 10% dos infectados. Posteriormente, verificou-se que o ancestral desse vírus originou-se em morcegos do gênero Rhinolophus e, após uma passagem por civetas, tornou-se infeccioso para humanos, quando passou a ser transmitido de pessoa a pessoa por via aérea. Além deste, o MERS-CoV, um coronavírus originário da Arábia Saudita, emergente em 2012, tornando-se pandêmico e circulando na população humana desde então, infectando cerca de 2.300 pessoas e matando cerca de 35% dos infectados. O hospedeiro ancestral desse vírus não foi identificado, mas acredita-se que tenha sido um morcego. Após infectar dromedários, tornou-se infeccioso para humanos, quando também passou a ser transmitido de pessoa a pessoa por via aérea. Um último exemplo é o PEDV, um coronavírus originário da China, emergente em 2016, infectando 24.000 leitões e matando cerca de 64% dos infectados. Este vírus também originou-se em morcegos do gênero Rhinolophus, tendo sido transmitido diretamente aos suínos. Esta árvore filogenética dos gêneros alfa e beta coronavírus, isolados em morcegos até 2019, mostra que os beta coronavírus seriam o gênero ancestral e que Nobecovírus, ou linhagem D, o provável subgênero ancestral. Apesar da grande importância dos morcegos como hospedeiros de coronavírus, poucos trabalhos científicos foram realizados a fim de determinar a circulação global desses vírus na quiropterofauna. Porém, nota-se que tanto o alfa quanto o beta coronavírus são distribuídos de forma cosmopolita. No gênero beta coronavírus, no entanto, a distribuição dos isolados de Sarbecovírus em morcegos tende a ser mais frequente no Velho Mundo, ao passo que o Merbecovírus mais cosmopolita. Os Nobecovírus, por sua vez, tendem a ser restritos ao Velho Mundo, especialmente no Sudoeste Asiático. A China é o país com o maior número de isolados de coronavírus em morcegos. A circulação de coronavírus em morcegos é bem documentada na China. A distribuição de coronavírus em morcegos é mostrada neste mapa, proveniente de uma revisão de literatura publicada em fevereiro de 2019. Observa-se uma grande diversidade de espécies de morcegos e coronavírus nas diferentes províncias chinesas, em especial no sudeste do país. Por exemplo, na província de Guangdong, pintada em cinza escuro, onde surgiu o SARS-CoV, isolada no gênero Rhinolophus. A província de Hubei, onde surgiu o SARS-CoV-2 em dezembro de 2019, também está destacada no mapa. Além de ser o terceiro país em área, a China é o mais populoso do mundo. Devido à sua grande extensão, apresenta diversos biomas, resultando em uma quiropterofauna diversa. Não obstante, até dezembro de 2019, 22 das 38 espécies de coronavírus haviam sido descobertas na China. Nesta revisão de literatura, foi discutida inclusive a iminência do aparecimento de novas linhagens de coronavírus relacionadas ao SARS-CoV. A associação dos morcegos com vírus RNA é resultante de uma longa coevolução. Essa associação é resultante de diversos fatores.
A grande diversidade e a distribuição dos morcegos oferece aos vírus um grande pool de hospedeiros. Além disso, a adaptação dos morcegos para o voo faz com que seu sistema imune seja mais complacente a processos inflamatórios. A capacidade de voo em si apresenta-se como uma grande pressão seletiva para o vírus, o que explica em parte essa longa coevolução. Além disso, a capacidade migratória dispersiva resultante da capacidade de voo tem relevância na transmissão dos vírus pelos morcegos. Desta forma, os lissavírus, por exemplo, o vírus da raiva, os enipavírus, por exemplo, os vírus Nipah e Hendra, os filovírus, por exemplo, os vírus Marburg, Ebola e Mengele, e os coronavírus, SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV, todos os vírus de RNA, possuem como hospedeiros os morcegos. Nesta análise filogenética dos alfa-coronavírus na árvore A e dos beta-coronavírus na árvore B, publicada em agosto de 2020, mostra as famílias quirópteras ancestrais hospedeiras dos coronavírus. Observa-se que tanto para alfa quanto para beta-coronavírus, as famílias ancestrais hospedeiras foram a Rhinolophidae e Vespertilionidae. No caso dos beta-coronavírus, esses são família específicos, sendo os Sarbecovírus encontrados principalmente em morcegos da família Rhinolophidae, os Merbecovírus em Vespertilionidae, os Ibecovírus em Hipocideridae e Nobecovírus em Pteropodidae. Os Sarbecovírus e Merbecovírus possuem características zoonóticas já comprovadas. Os Nobecovírus, apesar de serem encontradas somente em Pteropodidae, morcegos frugívoros restritos ao sudoeste asiático, possuem elevado potencial zoonótico e devem ser monitorados com atenção. Morcegos dessa família são hospedeiros de diversos vírus RNA zoonóticos, tais como Ebola, Hendra, Marburg, Nipah e ortohelvírus. Um evento de recombinação de Nobecovírus com ortohelvírus, identificado em 2016, levanta a hipótese de possível recombinação com demais vírus RNA zoonóticos identificados em morcegos da família Pteropodidae. Os morcegos da família Rhinolophidae, hospedeiros preferenciais de Sarbecovírus, são encontrados no Velho Mundo, apresentando uma ampla distribuição desde a África Ocidental até a Oceania. Apesar disso, essa não é a área de maior riqueza de quiropterofauna no mundo. A região neotropical é a mais rica em quiropterofauna, em especial a região amazônica. Neste trabalho, publicado em 2018, observa-se que em algumas regiões da Amazônia pode-se encontrar mais de 100 espécies diferentes de morcegos em um único local. Nota-se também que o sudoeste asiático, apesar de bastante rico em quiropterofauna, não se compara à Amazônia. Este fato sugere o aumento da vigilância do vírus RNA em morcegos não somente na Amazônia, mas também na Mata Atlântica brasileira. Essa necessidade é reiterada por este trabalho publicado em 2016. No mapa A, é mostrada a riqueza conhecida de vírus transmitidos entre morcegos e humanos, onde se observa a maior riqueza no continente africano. Através de modelos matemáticos de predição de riqueza viral, observa-se que no mapa B, a área de maior riqueza de vírus transmitido entre morcegos e humanos seria a região neotropical, demonstrando uma provável falha de monitoramento do vírus em morcegos, especialmente no Brasil. Finalmente, no mapa C, com base na distribuição da população humana e seus hábitos, observa-se que as regiões onde possa haver maior probabilidade de transmissão de vírus de morcegos para humanos são a China e a Índia, seguidos pela África subsaariana, a Europa e a Mata Atlântica brasileira. Este é um lembrete dos desafios de saúde pública que ainda enfrentaremos no futuro. Apesar de tudo o que foi comentado, os morcegos não são os culpados pela emergência de vírus. As razões da emergência de vírus são o desmatamento, a caça e o consumo de animais de vida livre, o tráfico de animais silvestres, entre outras. A transmissão para humanos pode se dar justamente nessas ocasiões. Um guia para a comunicação sobre morcegos para evitar sua perseguição durante a pandemia de Covid-19 foi publicado em 2020 com diversos pontos de atenção.
O primeiro é a necessidade da exposição de notícias falsas sobre o abate de morcegos, evitando repetir um mito que pode aumentar a familiaridade reforçando-a. Uma comunicação correta envolve dizer que o abate de morcegos aumenta ainda mais o risco de transmissão de zoonoses. Algo parecido com o que vimos na pandemia de febre amarela no sudeste do Brasil entre 2016 e 2018, com relação aos macacos. Além disso, deve-se neutralizar o afeto negativo, que leva ao medo indevido aos morcegos, característica comum na América Latina devido à raiva transmitida por morcegos. Dessa forma, deve-se incentivar o auxílio a morcegos feridos, evitando contato e chamando órgãos responsáveis, e também o fato de morcegos serem os maiores dispersores de sementes. Finalmente, deve-se encorajar o apoio às normas ambientais, enfatizando a importância dada aos morcegos e aos benefícios de sua presença.